Atos capítulo 1, do versículo 1 ao 11, e depois Filipenses também capítulo 1, somente o versículo 6. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus. E depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão então minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E tendo dito isso, ele foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Queridos, certamente que as palavras que Jesus falou nesses últimos dias em que esteve na terra entre os homens, principalmente pastoreando os seus discípulos, tinha por objetivo transmitir a eles o fato de que eles teriam capacidade para continuar a grandiosa obra que Jesus havia começado, não só na vida deles, como na vida de toda a humanidade. Os líderes, os grandes líderes políticos, até mesmo nos livros de gestão, nas faculdades, nas universidades, a gente vê alguns escritores falando sobre a capacidade de Jesus de fazer crescer o negócio que ele começou, poderíamos dizer assim, dando uma visão de gestão. Ele começou com 12, e hoje já são milhões de pessoas que o seguem, que abraçam a sua causa e continuam a fazer aquilo que ele começou a fazer. Jesus olha para os seus discípulos, ele percebe fragilidade. Alguns já tinham negado, como Pedro negou. Alguns já tinham desertado, como Cleopas e o outro discípulo que estavam no caminho de Emaús. Alguns tinham traído, como Judas, e outros nem estavam mais por perto. Pedro, nesse momento, já estava pensando em voltar à sua atividade anterior de pescador e chamando os seus amigos a também fazer o mesmo. É nesse momento que Jesus olha para o coração daquelas pessoas e ele deseja pastoreá-las dizendo: não desistam. Não é porque vocês perderam aquilo que vocês tinham como esperança na vida de vocês, e vocês vão paralisar aquilo que aquele que lhes trouxe esperança havia designado a vocês como uma missão. A grande mensagem de Jesus naqueles últimos dias era: se vocês me amam, obedeçam à vontade do meu Pai, assim como eu obedeci. E se Jesus experimentou a morte na cruz, foi porque ele obedeceu a Deus. Essa é a grande percepção que todos nós temos que ter com relação ao Evangelho. Ele é poder de Deus para a transformação do homem, para a salvação do homem pecador. Mas ele é alívio também nos momentos de dores.
O Evangelho também é a esperança nos momentos das nossas decepções, das nossas desilusões. Porque aquele que morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia. O que Jesus estava fazendo naquele momento era tratar dos corações da sua igreja, e que ele não queria ver destruída por conta da desilusão e da falta de fé dos seus próprios discípulos. Eu me vejo como um discípulo de Jesus, e eu tenho certeza que os irmãos também. Nosso objetivo não é somente seguir a Cristo, mas é também fazer aquilo que Ele fazia e aquilo que Ele mandou que nós fizéssemos. É nesse momento que a gente percebe o centro da fragilidade que levou muitos deles a desistir e que talvez tenha levado muitos de nós a desistirmos no caminho. A falta de fé, por questão de não acreditarmos que teríamos condições de continuar uma obra tão grandiosa. Aqueles discípulos precisavam ouvir de Jesus uma palavra que lhes pudesse dar coragem, que lhes pudessem fazer acreditar que a mesma autoridade que o Pai tinha dado a Jesus, Jesus estava agora passando para eles. Este é o centro dessa mensagem, irmãos, autoridade espiritual. E a palavra autoridade, no grego, que foi a língua original do Novo Testamento, é exousia, que significa o direito legítimo, a liberdade para agir, para controlar, para possuir, para usar, para decidir. É o poder para tomar algumas decisões. É certo que existe uma outra palavra no grego que se refere a poder, como dinamis. Por exemplo, quando Jesus curou aquela mulher que sofria já há 12 anos de um fluxo de sangue, e ela conseguiu vencer a multidão e tocar nas vestes de Jesus, Jesus parou e disse: eu sei que alguém tocou nas minhas vestes, porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude, de mim saiu dinamis. Mas não é esse poder exatamente que Jesus está dizendo que ele estava transferindo para a sua igreja. Era uma autoridade, capacitando-os a exercer algum tipo de obra, e a obra que Jesus estava se referindo era a obra da continuidade da sua igreja. Autoridade espiritual, irmãos, é sobretudo o poder de Deus que reveste o cristão para que possa ser testemunha de Cristo entre os homens. A autoridade espiritual é a conquista do cristão quando ele alcança um nível de santidade que o possibilita representar Cristo. Existe algo em comum entre nós, a salvação. Mas existe algo que não está deliberadamente outorgado a nós de maneira equânime, de maneira igual, e que se chama autoridade espiritual. Se a autoridade é nível de santidade, nós precisamos nos ver dentro de um contexto no qual existem desníveis entre nós. Existem desníveis espirituais dentro da nossa própria casa, e até mesmo na nossa vida particular, pessoal. Às vezes a gente está num nível espiritual, num nível de santidade hoje, mas amanhã a gente está num outro nível. Pode estar no nível abaixo ou pode estar no nível acima. E nós temos condições de detectar como está a nossa vida espiritual, o nosso nível de autoridade. O Espírito Santo nos concede essa capacidade. A gente percebe quando as nossas orações não estão sendo ouvidas por Deus. A gente percebe quando os nossos pensamentos não refletem na íntegra o pensamento de Cristo. A gente percebe quando nós estamos sendo vencidos pelos desejos da carne e não sendo guiados pelo Espírito Santo. E nessa hora que a gente percebe uma outra coisa: a nossa autoridade pode estar aumentando ou pode estar diminuindo. E o que fazer diante de tantos desafios que nós temos, para o reino de Deus, mas também para a nossa própria vida? Eu não posso pensar em autoridade espiritual tão somente para gerir as coisas de Deus, mas eu preciso enxergar a necessidade de autoridade espiritual para gerir também as minhas próprias emoções. Eu preciso enxergar a necessidade de autoridade espiritual para gerir a minha própria família, coisas preciosas que Deus me concedeu. E é nesse ponto que a gente precisa chegar.
O que fazer para conquistarmos cada vez mais um nível maior de autoridade espiritual? Jesus transferiu autoridade espiritual para os seus discípulos também para que eles pudessem vencer o pecado que lhes rodeava. Desânimo é pecado, ansiedade é pecado, medo é pecado. E quando eu me refiro a pecado, a Bíblia nos ensina que é tudo aquilo que nos desvia do alvo estabelecido por Deus para nós. A tradução da palavra pecado é essa: errar o alvo. E tudo aquilo que está te impossibilitando ou te atrapalhando a permanecer no alvo estabelecido por Deus para a sua vida, então se constitui por um pecado. E aonde está a autoridade espiritual da sua vida para corrigir a tua rota, para te fazer permanecer nos caminhos do Senhor? Mas a gente vê que esta autoridade que Jesus estava transferindo também para os seus discípulos tinha por objetivo libertar outras pessoas dos seus caminhos errados, libertar outras pessoas das opressões que elas sofriam. Então a tua autoridade espiritual, ela é útil para você, mas ela também é útil para as outras pessoas. E às vezes nós não estamos nos importando muito com esta questão, porque o que nos desperta são os problemas. O que nos desperta para as necessidades que nós estamos passando é justamente as situações que nós vivemos, aquelas que nos expõem aos nossos fracassos, às nossas fragilidades, e às vezes os problemas estão na casa dos outros. E a gente não é despertado até o momento que o problema bate à porta da nossa casa. Aí você começa então a enxergar que você estava vazio da autoridade espiritual, tanto para você como também para os outros a quem você ama. O apóstolo Paulo, ele nos ensina a desenvolver a nossa salvação. Em Filipenses capítulo 2, versículo 12, ele diz assim: meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Olha só, enquanto Paulo estava com eles se descansavam na presença de Paulo, igual os discípulos. Enquanto Jesus estava com eles se descansavam pela presença e pela autoridade de Jesus que os acompanhava. Mas aí Paulo agora está na prisão em Roma, escrevendo para os crentes da igreja em Filipos, portanto aos filipenses, e ele diz assim: porém agora muito mais na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e com tremor. Então a autoridade espiritual, ela precisa se transformar em ação na nossa vida. E no versículo 13 ele diz: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Como que está o seu nível de intimidade com Deus, a ponto de saber qual é a vontade dele para a sua vida? A ponto de você ter coragem, por exemplo, de fazer alguma coisa que você entende ser desejo de Deus para você. É maravilhoso quando a gente tem certeza de que aquilo que nós estamos nos propondo a fazer foi autorizado por Deus, e se só não foi autorizado, às vezes foi até mesmo designado pelo Senhor, porque quando Ele designa, Ele também autoriza. Não importam as dificuldades, não importam as barreiras, a gente sabe que vai vencer. Josué, quando estava para conquistar a terra prometida, cidade de Jericó, grande fortaleza, e a fortaleza de Jericó era representada pelas suas muralhas, jamais vencida por outros povos. Josué se acovardou? Não. Ele enfrentou. E Deus deu a vitória. Aquelas muralhas caíram mediante o louvor, mediante a adoração, mediante a expressão de fé, mediante a expressão de coragem, mediante a expressão de submissão, de dependência de Deus. Não existe autoridade espiritual sem submissão, não existe autoridade espiritual sem dependência de Deus, não existe autoridade espiritual sem fé, não existe autoridade espiritual sem obediência. Não é simplesmente clamar pelo nome de Jesus, você precisa ter o nome de Jesus inscrito na sua vida. A autoridade que Jesus transferiu aos seus discípulos não foi para ser uma possessão deles, mas foi para ser um instrumento de Deus na vida deles. Instrumento, irmãos,
ele não é nada se não for alguém que o use. A autoridade espiritual na nossa vida é um instrumento que Deus nos deu para que nós usemos com Ele, a partir da presença dEle na nossa vida, amém? Coisas maravilhosas podem ter acontecido na sua vida. Você pode ter desfrutado de uma grande autoridade espiritual. E hoje você pode estar se sentindo vazio espiritualmente, num nível de autoridade bem raso. E a palavra do Senhor Jesus vem para nós hoje dizendo: encham-se dessa autoridade. Busquem viver a plenitude desse poder espiritual que está disponível a vocês. Se nós definimos o que é autoridade espiritual, um segundo ponto a refletirmos seria: para que serve essa autoridade espiritual e qual o objetivo de Deus com essa autoridade espiritual que pode ser outorgada a nós? O texto nos fala, versículo 8 de Atos, como nós lemos, nos diz que: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Agora me responda, irmãos, para que o Senhor Jesus estava concedendo esse poder e essa autoridade? Para que os seus discípulos pudessem ser suas testemunhas. O poder de Deus deliberado a nós como igreja, e a gente começa a perceber alguns exemplos que podem responder muito bem essa questão: para que o Senhor estava nos dando poder? Ele nos dá poder para pregar o Evangelho. Se nós olharmos para o que aconteceu lá no início, realmente, capítulo 2 de Atos, Pedro, quando se cumpriu a promessa do derramamento do Espírito Santo sobre a vida dos discípulos, agora então apóstolos, ele começa a pregar. A primeira obra do Espírito Santo na vida dos discípulos, dos apóstolos, foi a pregação do Evangelho. E foi uma pregação tão poderosa, com tanta autoridade espiritual, e cerca de 3.000 pessoas se converteram ao Senhor Jesus naquele dia. Aí no capítulo 3, os irmãos vão ver um segundo motivo para nós recebermos autoridade espiritual. Pedro e João estão entrando no templo, e entram por uma das portas do templo, chamada Porta Formosa, que era a porta da adoração. As pessoas que iam para adorar a Deus entravam por ali. E à beira daquela porta, já era sabido de todos que ali sempre repousava um mendigo paralítico. Se aproveitava até mesmo daquele momento de muita comoção, de muito confronto que as pessoas têm quando estão indo procurar um encontro com Deus. Aliás, irmãos, eu quero abrir um parênteses para que os irmãos possam refletir sobre isso. Nem sempre o que nos motiva a procurar Deus é saber aquilo que Ele vê em nós como necessidade. É aquilo que Ele vê como necessário mudar na nossa vida. Na maioria das vezes nós buscamos a Deus para resolvermos aquilo que nós estamos vendo como necessidade. Mas todas as vezes que a gente procura Deus e o encontra, Ele nos confronta. E nos confronta com aquilo que nós realmente estamos necessitando. Muitas pessoas saem do encontro com Deus, às vezes decepcionadas, porque não ouviram de Deus aquilo que elas gostariam de ouvir, porque não receberam de Jesus aquilo que elas gostariam de receber. O Evangelho de João tem uma passagem linda que, logo depois que Jesus alimentou aquela multidão, multiplicando os pães e os peixes, mais uma vez a multidão agora aumentou e todos estavam procurando Jesus. E Jesus parou e falou assim: olha, vocês estão me buscando, me procurando, porque eu simplesmente alimentei vocês, matei a fome de vocês, mas vocês precisam dar atenção a uma fome espiritual, a uma sede espiritual. Vocês precisam se alimentar de mim, das minhas palavras. E algumas pessoas reclamaram. O texto fala assim: muitos disseram, duro é ouvir esse discurso, o discurso de Jesus.
porque Jesus não falou aquilo que agradou aos corações delas. E diz o texto que a maioria abandonou Jesus. Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: e vocês não querem fazer o mesmo? E aí Pedro levanta e diz assim: Senhor, para onde iremos nós, pois só tu tens as palavras de vida eterna? Havia alguém que estava ali buscando realmente o alimento espiritual. E é assim que a igreja do Senhor Jesus, que quer ter poder espiritual para a sua vida, irmãos, precisa procurar esse Jesus, para se alimentar, para se fortalecer. Se você quer autoridade espiritual, você precisa fortalecer o seu espírito, e o que fortalece o seu espírito é a palavra de Deus, é o conhecimento de Deus. Pedro disse: só tu tens palavras de vida eterna. Nosso coração não pode estar preso somente às coisas daqui. As coisas daqui têm um tempo, são provisórias, têm um início, têm um meio e têm um fim, e às vezes duram muito pouco, irmãos. O apóstolo Paulo diz: se a tua esperança, se a tua expectativa está tão somente nas coisas desse mundo, miserável homem tu és. Miserável no sentido de querer pouco, de viver com pouco, de ter muito pouco. Será que os nossos corações estão voltados para as coisas do céu, irmãos? A autoridade espiritual foi concedida, transferida por Jesus à sua igreja, em primeiro lugar, para que ela pudesse manter-se focada no céu. Não queira autoridade espiritual para usar para você mesmo. Elimas o mágico, quando viu os apóstolos expulsando demônios, orando, ele quis ter aquilo, e ele foi condenado por aquela falta. Ele quis comprar por dinheiro aquele poder. Terrível isso. A gente começa a exercer e ver o poder espiritual na nossa vida, principalmente quando a gente usa, em primeiro lugar, para abençoar as outras pessoas, aquelas a quem Jesus designa para que a gente abençoe. Você começa a ver Deus ouvindo as suas orações de uma forma mais intensa, quando você já orou por outras pessoas e viu Deus abençoando, respondendo as suas orações na vida das outras pessoas. Se você quer ser um vaso transbordante de bênçãos para você, para os da sua família, comece a usar estas bênçãos que Deus te deu para transbordar a vida de outras pessoas. Não diga não para Deus. Se doe. Jesus fez isso o tempo todo, ele se doou. Aliás, ele doou a própria vida mesmo, falando na cruz. Quantas vezes nós temos dito não para Jesus? Em Mateus 28, versículo 19, Jesus disse: portanto, vocês vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E assim eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha que promessa linda. O próprio Senhor Jesus prometendo estar conosco até o fim deste mundo. E a presença de Jesus na nossa vida é o que nos traz segurança, conforto, paz. Tudo aquilo que o dinheiro não compra, irmãos. Enquanto a gente tem trocado a presença de Jesus por outras atividades. Quando Jesus prometeu: eu estarei convosco todos os dias, havia uma condição. Qual era a condição? Ele estaria com todos, ou ele estaria somente com aqueles que fossem, pregassem o Evangelho, ensinando as pessoas a observarem os mandamentos do Senhor. Para essas pessoas, de uma forma específica, é que a promessa de Jesus de estar com elas haveria de se cumprir. Quer ter autoridade espiritual? Comece a ser testemunha de Cristo na vida dos outros. Pregue a palavra. Discipule as outras pessoas, ensine-as a andar nos caminhos
do Senhor Jesus. Mas não ensine-as a andar simplesmente. Ensine-as a andar andando com elas. Não adianta eu vir aqui pregar algo que eu não estou vivendo. Não sou perfeito, irmãos, e muitas coisas que eu prego aqui, aliás, eu peço a Deus, porque eu também preciso ser alimentado pela palavra. Deus fala com os irmãos, Deus fala comigo. Mas seria uma incoerência muito grande a gente querer pregar aquilo que a gente não quer viver. Seus filhos estão olhando para você. Não adianta você dizer, vai para a igreja. Não adianta você investir na vida dos seus filhos, estudarem. Alguns até investem por questões espirituais também. Isso é maravilhoso, irmãos. Mas não adianta você mostrar para o seu filho um caminho no qual você não está, no qual ele não te vê. Não adianta. Não adianta você querer ser amado pela sua esposa, se ela não percebe o teu amor por ela. Não adianta você querer um marido mais compreensível se você não tem sido compreensível com ele. A autoridade espiritual, ela nos cobra todas as áreas da nossa vida. Nós não podemos separar aquilo que é espírito do próprio ser humano. Eu vou falar uma coisa muito profunda teologicamente para os irmãos. Quando você está debaixo de uma influência espiritual negativa, quando você está sofrendo uma opressão maligna, e aí eu estou falando para os crentes, e posso falar para os não crentes, quando você, por exemplo, vê alguém possesso, dominado por um espírito maligno, a gente percebe uma boca falando aquilo que o cérebro da pessoa não queria falar. A gente vê um corpo sendo dominado por algo que não é peculiar àquela pessoa. Existem dois momentos de manifestação maligna na vida de uma pessoa que está ou debaixo de opressão ou sob possessão. O momento em que manifesta-se a entidade. Mas não é só esse momento, irmãos, porque quando se manifesta alguém com autoridade espiritual, repreende em nome de Jesus e liberta. Liberta naquele momento, porque se a pessoa também não fechar as portas do seu coração com relação ao pecado, Jesus falou que volta e volta mais forte. Mas o primeiro momento, antes da manifestação visível, é a manifestação invisível, imperceptível. É quando ele não fala, mas ele leva a pessoa a falar coisas que vai destruir a vida de outras. É quando ele não faz, mas ele usa as pessoas para fazer. E às vezes você está sendo acompanhado por uma pessoa completamente influenciada, oprimida, que está te oprimindo também, ou até mesmo possessa, que está trazendo opressão e influência espiritual negativa para a sua vida. E eu vou mostrar isso na Bíblia, Atos 16. Se você quiser abrir sua Bíblia, você vai ver o que aconteceu com o apóstolo Paulo e com o apóstolo Silas quando estavam pregando a palavra de Deus lá em Filipos. Uma mulher, uma jovem, uma moça, a Bíblia diz que ela era serva, uma espécie de escrava dos seus senhores, e ganhavam dinheiro com ela porque ela adivinhava. Deveríamos pensar, havia consultas espirituais. A lei de Deus nos mostra claramente que a atividade mediúnica, ela é abominável ao Senhor. Mas o que estava acontecendo lá em Filipos? Aquela mulher que era usada pelos seus senhores para ganhar dinheiro, adivinhando, falando da vida dos outros, falando do futuro. Quando ela começou a ver Paulo e Silas pregando o Evangelho, ela se aproximou deles. Ela dizia, esses homens falam realmente do Deus vivo, eles são do Deus vivo. E ela começa a, de uma certa forma, se aproximar, a acompanhá-los, a testemunhar positivamente deles, falando, eles são boas pessoas. Agora preste atenção, irmãos, como o inimigo é sagaz. E aos olhos humanos aquilo era tudo que Paulo e Silas queriam ouvir.
chegando numa cidade, sendo bem recebido, sendo reconhecido como gente de Deus. Mas quem estava ali falando que eles eram pessoas de Deus, era alguém que estava querendo confundir as outras pessoas com relação à identidade do Cristo que eles estavam pregando. Ela dizendo, esses homens falam do verdadeiro Deus, estavam falando de Cristo. Para todas as pessoas que já a conheciam como uma adivinhadora, como alguém que tinha, entre aspas, um poder espiritual, o que ela estava dizendo é que ela tinha parte com o Deus deles. O que ela estava querendo é pegar carona na autoridade espiritual daqueles homens. Pegar carona na autoridade espiritual verdadeira que Deus havia concedido para Paulo e Silas. Aí a autoridade espiritual de Paulo e Silas, nesse momento, não foi para curar e nem para pregar. Foi para discernir o espírito maligno que estava dentro daquela mulher. E Paulo parou, olhou para ela e falou assim, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo Nazareno, sai. Aquele espírito maligno saiu daquela mulher. E quando ele saiu, ela perdeu a sua capacidade. Autoridade espiritual para pregar, autoridade espiritual para libertar, autoridade espiritual para curar. Mesmo o apóstolo Pedro, que teve autoridade espiritual para pregar, e 3.000 pessoas se converterem, é lógico que a conversão é uma obra do Espírito Santo, mas ele usa pessoas. Foi o apóstolo Pedro que na entrada do templo, pegou pela mão do paralítico e disse, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E aquele homem se levantou e andou. Autoridade espiritual para curar. Agora o apóstolo Paulo, o apóstolo Silas, demonstra que a autoridade espiritual que Deus nos dá, que Jesus transfere à sua igreja, também serve para discernirmos espiritualmente as coisas e deliberarmos sobre estas coisas. Autoridade espiritual para libertar. Eu quero finalizar essa palavra, irmãos, levando a igreja a enxergar a necessidade de estarmos no nível de maturidade espiritual e nos permita sentirmos essa autoridade que vem de Jesus para nós. Não é como a religião de oba-oba que a gente vai conquistar isso. A igreja precisa despertar para isso. Você já deve ter conhecido alguém que quando está triste começa a fazer palhaçada para os outros. Porque tem gente que quer contornar, resolver o seu estado interior a partir de uma atitude exterior. Mas não é assim que vai acontecer. A metodologia de Deus, através do Espírito Santo, para nos suprir das nossas necessidades e corrigir as nossas falhas, começa dentro de nós. É lá no seu quarto, ajoelha, ora. Peça a Deus para te revelar aquilo que você precisa pedir perdão para Ele. E se Ele não precisa te revelar, porque você já sabe, então confesse, se arrependa, assuma compromissos com o Senhor. Jesus entrou numa sinagoga, irmãos, está lá no Evangelho de João, e ele viu ali uma mulher que há 18 anos entrava, assistia o culto. Sinagoga naquele tempo de Jesus era o lugar onde se lia e estudava a palavra de Deus. Poderia ser muito bem comparado com os nossos cultos hoje. E ela entrava lá encurvada, aparentemente com uma patologia na sua coluna. Há 18 anos, num determinado dia, Jesus estava lá. E Jesus, com seu poder, com sua autoridade espiritual, já discerniu. Libertou-a daquele demônio que há mais de 18 anos oprimia aquela mulher. Há 18 anos ali no templo, na sinagoga. Isso significa, irmãos, que há muitas pessoas que frequentam cultos, mas estão sendo instrumentos de Satanás, mesmo que não queiram. Estão sendo instrumentos usados, estão sendo controlados numa linguagem espiritualista de fora, são cavalos de Satanás.
O demônio entra na vida deles, faz o que quer. E eles não têm autoridade para dizer não para dentro de si. Que autoridade eles vão ter para abençoar uma esposa, um marido, um filho, por exemplo? Não tem autoridade contra a sua própria vida. Não é a maioria, mas existem muitos ainda assim dentro das igrejas cristãs, como aquela mulher, filha de Abraão, que naquele dia foi liberta por Jesus de uma possessão. Que tipo de evangelho te atrai, te move a querer estar na igreja? Que tipo de evangelho te atrai e te move a buscar a presença de Deus? É o evangelho simplesmente do encontro ou é o evangelho do confronto? E hoje Jesus veio aqui nesse momento, nesse lugar, de uma forma muito simples, pela sua palavra te dizer: permita-se ser confrontado para ser transformado. Amém?